Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. E neste dia a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Esta passagem do Evangelho nos diz que, estando em Jerusalém, Jesus foi ao templo. Era a festa da Páscoa. E ao chegar no templo, Jesus se defrontou com muitas pessoas que ali estavam vendendo animais e também com cambistas. Jesus então pegou um chicote de corda e expulsou todas aquelas pessoas que estavam ali no templo, fazendo do templo não um lugar de oração, mas um lugar de comércio. Questionado pelos judeus sobre esta atitude, Jesus então respondeu a eles: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então ficaram admirados com esta resposta de Jesus e disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? No entanto, Jesus estava falando era do templo, do corpo dele. Quando ele então diz que depois de 3 dias ele reconstruiria o templo, ele estava se referindo então à ressurreição. Seu corpo seria destruído pela morte, mas pela ressurreição ele seria reconstruído, ou seja, tornaria a vida. Portanto, irmãos e irmãs, é esta a mensagem deste Evangelho neste terceiro domingo da Quaresma. O anúncio da ressurreição de Jesus de forma antecipada. Quando Jesus fala do seu corpo como novo templo, por que Jesus usa esta simbologia? O templo, naquele tempo, construído em Jerusalém, era o lugar onde os judeus iam para celebrar as festas religiosas, cumprir os ritos religiosos. O templo, portanto, era considerado como o lugar do encontro com Deus. O templo era considerado o lugar da presença de Deus no meio do povo. No entanto, quando Jesus vem, ele é que se torna a presença de Deus entre a humanidade. Por isso Jesus é o novo templo. Ele é o sinal e a realização da presença de Deus no meio de nós. E quando Jesus então ainda nos diz que Ele é este novo templo, a presença de Deus no meio de nós, a Sagrada Escritura também nos ensina que a Igreja de Cristo é também o corpo de Cristo. A presença de Jesus neste mundo. Mas a Igreja aqui, no sentido amplo, o povo de Deus, a comunidade dos cristãos. A presença de Cristo neste mundo, Ele foi a presença de Deus
E sendo a presença de Deus, Ele continua presente de maneira visível através da sua igreja, do seu povo, da comunidade dos cristãos. Esse corpo de Cristo que é a igreja, pode que em algumas circunstâncias nem conte com igrejas no sentido de edifícios, mas mesmo assim a igreja continua, porque a igreja é o povo de Deus, a comunidade dos batizados, dos seguidores de Jesus. Mesmo que os templos, construções físicas não existam, mas a igreja sempre vai existir, porque a igreja somos todos nós, o povo de Deus. E Cristo ainda assim continua presente, porque sua presença não está restrita a muros, a paredes, a edifícios. Claro que o templo, lugar da oração onde a gente se reúne, é importantíssimo. Mas a presença de Cristo é sempre muito maior e mais profunda. Esta presença de Cristo é muito mais abrangente. Por isso, o templo, construção, como aquele de Jerusalém, que realmente foi destruído, pode até nem existir, mas nunca estaremos privados da presença de Cristo. Ele presente em nossa vida, Ele presente neste mundo, através da comunidade dos seus discípulos. É interessante quando Jesus nos fala do corpo dele como um templo que foi destruído, mas que foi reconstruído depois de 3 dias pela ressurreição. Jesus aqui então nos fala do corpo dele como este sinal da presença de Deus no meio de nós. E nós também somos ensinados pela Sagrada Escritura que nós também somos templos de Deus, moradas do Espírito Santo. Deus habita em nós. Por isso, a grande novidade da nossa fé cristã é o convite que Jesus também nos faz para reconhecermos a presença dele na pessoa de cada irmão. Cada ser humano é templo, é morada de Deus. Por isso, é incoerente se nós buscamos a Deus somente nas paredes do templo, da construção do edifício, mas não sabemos reconhecer a presença dele na pessoa do irmão. É incoerente rendermos homenagem e adoração a Deus no templo, na construção, no edifício, se nós não o servimos presente nos irmãos. Se nós não reconhecemos que Ele está também presente naqueles que sofrem, que estão morrendo nos hospitais. Cristo ali também está, na pessoa do irmão. Ali também, onde qualquer ser humano está tendo seu corpo destruído pela violência, pelo abandono, pela negligência, onde qualquer ser humano esteja sendo vítima do descaso, dos preconceitos, da discriminação, onde haja qualquer ataque a qualquer ser humano, o templo de Deus está sendo profanado, porque Deus habita em cada pessoa. Portanto, neste tempo de Quaresma, quando nós estamos vivendo esta caminhada de conversão, e quando neste dia o Evangelho já nos aponta para a realidade da ressurreição, quando Jesus nos fala da reconstrução do seu corpo, do seu templo, que acontece pela ressurreição, que nós possamos pedir a Deus a graça desta conversão também.
de podermos adorá-lo, prestar a Ele um culto autêntico no seu templo, no lugar onde nos reunimos como igreja, mas que essa adoração a Deus nos leve também a reconhecer, respeitar e valorizar a presença dEle no templo que é cada irmão e irmã, sobretudo aqueles que sofrem, sobretudo aqueles cujos corpos, de certa forma, são também maltratados, são destruídos por tantas formas de violência. Pois nós não poderemos nunca prestar um culto autêntico a Deus, fechando os olhos para os sofrimentos, as dificuldades, os problemas da sociedade, dos nossos irmãos, da comunidade humana. O amor que nós temos por Deus deve nos levar a amar mais e melhor também os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.